Vamos lá, nosso estudo de hoje ele vai ser baseado no hino 116, irmãos. Vamos estudar um pouquinho esse hino. Alguém pode estranhar, né? Mas a gente não estuda a Bíblia? Sim, estudamos a Bíblia. O hinário aqui, nós estamos usando as letras dos hinos para refletir um pouquinho a respeito de algumas verdades, né? E, às vezes, também de alguns erros doutrinários que aparecem. Esse hino aqui, ele foi composto por uma das mais famosas autoras de hinos, de letras, né, dos Estados Unidos, e talvez mundialmente, hinos cristãos. Falou disso, é raro quem não conheça, né? Essa autora é a Frances Jane Crosby, mas o nome pelo qual ela é conhecida mesmo é Fanny Jane Crosby, né? Mas o nome real dela era Frances. E, bom, qual a particularidade dela? É que ela era cega praticamente de nascença. Ela tinha poucos dias de vida e um médico fez uma bobagem e ela ficou cega, viveu 95 anos, teve uma longa vida, muito proveitosa, por sinal, dedicada ao Senhor, parece, pelo que a gente vê da história dela, realmente uma crente bastante fiel. E as letras dos hinos dela falam muito a respeito do que ela crê também. Tá certo que a gente está aqui trabalhando em cima de uma tradução para o português, uma versão, na verdade, mas apesar de algumas diferencinhas que às vezes ocorrem nas versões, né, o conteúdo geral transparece a crença dessa irmã. Ela era metodista, tá, e nasceu lá em Nova York. Como eu pretendo estudar, meditar alguns outros hinos de autoria dela, então vai ter mais coisas para comentar a respeito da pessoa dela, apesar de não ser o foco a pessoa, o autor, mas acho que é interessante à medida que a gente vê aquilo que ela compôs, ver alguma coisa, comentar alguma coisa dela também, né? Ela não era música, ela desde cedo começou compondo, fazia desde cedo poesias, geralmente poesias cristãs, e por fim ela acabou se envolvendo com músicos e músicos cristãos, o marido dela inclusive, ela se casou com um, e ela acabou fazendo um tipo de parceria com vários músicos. Eles compunham melodia e ela a letra, né? Eles musicavam as poesias dela. O primeiro hino que ela compôs consta que foi com 45 anos, então os outros 50 ela teve de trabalho e compôs muitos hinos, inclusive muitos sob pseudônimo, não com o nome próprio dela. Não sei porquê. Esse aqui tem o título em português, Desejo da Alma, mas ele fala aqui sobre o Espírito Santo. O papel e obra do Espírito Santo é o tema principal desse hino, tá? Por que Desejo da Alma? Porque ele é voltado como uma súplica para que o Espírito Santo de Deus realmente haja no nosso meio, na nossa vida. Tá? Então, esse é o desejo da alma cristã, da alma do crente, né? O desejo de realmente ver Deus agindo através do seu Espírito no meio da igreja, na vida dos nossos
familiares, dos nossos amigos e, em particular, na nossa própria vida. Alguns estranham esse tipo de colocação que aparece na letra, vem Espírito, porque fica parecendo assim, estranho, que a gente está invocando o Espírito para ele vir, como se nós não tivéssemos. Então, alguns crentes, eu já vi comentários nesse sentido, né? Tomando ao pé da letra, dizendo, mas é errado eu dizer vem Espírito, sendo que eu já tenho o Espírito a partir do momento que eu me converti. É verdade. Né? A partir do momento que nós somos salvos, nós somos convertidos, nós temos o Espírito Santo. Eu imagino que todos vocês saibam disso e concordem comigo, né? Mas esse vem não é no sentido de pedir ao Espírito Santo como se ele estivesse ausente e que ele viesse para estar no nosso meio, mas sim que ele haja, né? É uma forma de suplicar pela ação dele. Nós queremos ver, né? E estamos pedindo para que ele haja no nosso meio. Porque aí é um fato, né? Nós mesmos podemos ter o Espírito Santo, mas estarmos neutralizando o papel dele, a obra dele na nossa vida. Paulo mesmo diz, não extingais o Espírito. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Em vez de extinguir o Espírito, nós devemos clamar, vem, Senhor, age na nossa vida pelo Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, agir no nosso meio. Então, a gente vai aqui para a letra, irmãos. Na primeira estrofe, diz assim, vem, Espírito Divino, grande ensinador. Vem, descobre as nossas almas, Cristo, o Salvador. Então, primeiro, dando uma pincelada aqui na letra. Vem Espírito Divino, ele está se referindo ao Espírito Santo. Espírito Divino, porque ele é de Deus, né? O Espírito Santo é Deus. Então, aqui a gente vê uma teologia correta. Grande ensinador, a gente vai pegar particularmente esse aspecto primeiro, porque é uma das funções do Espírito Santo, né? Um dos papéis principais dele. E vem, descobre as nossas almas, não é descobrir as nossas almas, aqui tem uma crase, né? Descobre as ou para as nossas almas, Cristo, o Salvador. Revela Cristo a nós. Então, nós precisamos dele, nós precisamos do Espírito Santo, nesse papel dele de ensinador, né? Nós precisamos dele para nos ensinar, para nos fazer entender as coisas. Deve estar dentro das nossas súplicas, das nossas orações, irmãos, esse desejo da alma de pedir que ele venha nos fazer entender, que ele clareie nossa mente, dê discernimento para nós com relação à doutrina, com relação à direção de Deus para a nossa vida, né? O que fazer, o que não fazer. Porque ele é aquele que foi deixado para ser o nosso ensinador mesmo. A gente vai ver aqui em João 14, particularmente Jesus fala bastante sobre o papel e obra do Espírito Santo nos capítulos 14 e 16 de João. Então a gente vai usar um pouquinho, alguns trechos desses capítulos, mas outras coisas também, tá? João 14, 26, gostaria de ler ele aqui primeiro. Diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Essa é uma promessa, assim, em particular, né, peculiar, para os apóstolos, né, de uma maneira especial para eles, mas isso não deixa de ser uma realidade para os crentes de todos os tempos. Ele diz que o Espírito Santo viria com esse propósito, de ele seria enviado pelo Pai, e esse vos ensinará todas as coisas. Jesus já tinha ensinado para os discípulos muitas coisas, mas ele diz isso no sentido de que eles seriam guiados naquelas coisas que ele tinha ensinado e faria eles entender ainda melhor aquelas coisas. A gente, quando lê os evangelhos, observa, a gente tem comentado isso em algumas mensagens ou estudos, a gente tem visto, não só meus, de outros irmãos, a gente observa que os próprios discípulos não tinham compreendido plenamente tudo aquilo que Jesus ensinou. Muita coisa eles foram compreendendo melhor, com mais discernimento, depois, né? A gente vê isso no livro de Atos, nas cartas, a gente observa isso de uma maneira bem clara. Porque o Espírito Santo foi dado mesmo para dar esse ensinamento. Isso é aplicado a nós também, irmãos. O Espírito Santo, uma vez que ele entra na nossa vida, nós vamos sendo ensinados por ele, porque ele vai agir através da palavra. O conhecimento cristão, ele não é meramente um conhecimento adquirido pelo estudo da Bíblia, ou seja, intelectual, né? O estudo da Bíblia, ele tem que ser acompanhado, para que a gente realmente aprenda, ele tem que ser acompanhado pela operação do Espírito Santo. Então, nós precisamos dele. Em 1 Coríntios 2, vamos para lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz o seguinte aqui, olha, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem. Desculpa, vou começar de novo, tá? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Olha só, então o que ele está dizendo? Que Deus preparou coisas que não subiram ao coração do homem, ou seja, naturalmente o homem, seja quem for, não compreende, mas ele diz, para nós, os crentes, né, Deus as revelou. Por meio de quem? Por meio do seu Espírito. Seguindo no versículo 10, ele diz ainda, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Quem conhece melhor, né, a si mesmo do que nós mesmos? Né? Ninguém, a não ser Deus. Mas ele faz essa comparação. Assim como nós conhecemos melhor a nós mesmos, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Então é ele, o Espírito Santo é quem realmente tem a capacidade, a condição de nos revelar plenamente Deus. Ele segue dizendo no versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, ou seja, o homem sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Então, Paulo está dizendo aqui, irmãos, que ao crente é dado a capacidade de compreensão das coisas de Deus que o homem natural, o homem sem Cristo, não convertido, ele ainda não tem. E se permanecer assim, nunca vai ter. Mas, então, nós enxergamos que isso não é automático, né? Nós precisamos realmente buscar que Deus nos esclareça através do seu Espírito. E ele opera por meio da palavra dele, lógico. O conhecimento das coisas de Deus não vai vir sem nós voltarmos nossa atenção, nosso coração para essas coisas. Então, por isso, é necessário que o crente leia sua Bíblia, que ele estude, que ele ouça as pregações com atenção, mas é necessário também que o Espírito Santo esteja falando no coração dele. Porque tem muita gente, e talvez você já tenha passado por fases assim, muitas vezes o crente está lendo a Bíblia e ele está ouvindo as pregações, parece que nada fala ao coração dele, ou ele não aplica nada, está faltando a ação do Espírito Santo. Tá, se você estiver assim, ore a Deus, Senhor, fala ao meu coração, que teu Espírito me faça compreender as tuas coisas, porque as coisas espirituais, elas se compreendem espiritualmente, elas se discernem espiritualmente. Se a gente ficar só no conhecimento intelectual da palavra de Deus, isso não vai acrescentar nada para a gente. Infelizmente, a gente vê um grande número de cristãos hoje que estão se aprofundando. Se tem, por um lado, os fanáticos, né, que só agem pela emoção, não estudam. Tem aqueles que estão se dedicando a estudar a Bíblia. Hoje em dia, tem muitos cursos de teologia espalhados por aí, presenciais, na internet, todo tipo, várias linhas, porque virou um campo, um espaço aberto. Em outros tempos, só quem queria ser pastor, missionário, ia fazer um seminário, um curso de teologia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem muita gente fazendo cursos de bacharel em teologia. E existe um interesse, sem contar aqueles que estudam por conta própria, né? Mas, infelizmente, muita gente está estudando assim e adquirindo só conhecimento intelectual e não aplica nada espiritualmente. Sem discernimento espiritual, isso não tem valor. A gente precisa do Espírito Santo. Então, nós devemos realmente pedir: vem Espírito Divino, grande ensinador, e descobre para as nossas almas Cristo, que a gente faça, né, que a gente possa compreender melhor as coisas de Deus, possa conhecer melhor a Cristo. É Ele quem revela Cristo para nós, né? Voltando lá para João, capítulo 16 agora, versículo 12. Jesus disse também para os discípulos aqui, João 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, Espírito Santo, né? Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, Jesus está dizendo, ele vai me glorificar. À medida que ele revela Cristo, como diz a letra do nosso hino, Cristo é cada vez mais glorificado na nossa vida, né? Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. É uma colocação que Jesus faz aqui interessante, irmãos, que faz pensar, né? Talvez, quando ele diz aqui,
um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Nós podemos entender isso aqui de duas maneiras, né? De ele já estar falando da volta dele, ou quando ele diz um pouco e não me vereis, ou seja, ele seria tirado, mas e outra vez um pouco e ver-me-eis, talvez falando de outra maneira que nós veríamos a Cristo, não, né, os próprios discípulos passaram a ver dele e continuar aquela comunhão que eles tinham pessoal com Cristo, através do Espírito Santo, que viria um pouco de tempo depois, né? A segunda estrofe, ela fala assim: vem, novamente, né? Vem agir, Espírito Santo, demole os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação veraz. O que está dizendo aqui, irmãos? Pedindo para que o Espírito Santo venha derrubar o falso entendimento de paz com Deus. Tirar os homens do engano, né? De um falso evangelho ou uma falsa crença de que está tudo bem entre ele e Deus. Fazer conhecer a nossa condição. O ser humano, às vezes, ele está tão cego no pecado que ele acha que não tem problema, né? Apesar de ter um turbilhão de dúvidas na cabeça dele, intimamente, mas ele procura se convencer e alguns chegam à conclusão mesmo de que vai tudo bem. Afinal, né, ele tem boas intenções ou coisa assim. Mas a nossa paz com Deus não é estabelecida, e ele está falando de paz com Deus aqui, né? Nossa paz com Deus não é estabelecida por meio das nossas justiças, né? Nós precisamos entender que os nossos pecados nos separam de Deus. Aquele que um dia entendeu, né? Se cada um de nós entendeu isso um dia, nós precisamos entender que isso foi obra do Espírito Santo. Ele convenceu a gente disso. E ele demoliu essa paz enganosa que a gente tinha. E assim ele pôde nos conceder a verdadeira salvação, a salvação veraz, como diz aqui. No capítulo 16 de João, vamos ver outros versículos aqui, versículo 7. Ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então aqui Jesus fala de um outro papel do Espírito Santo. Antes nós vimos aqui, conforme a primeira estrofe, do papel que ele tem de ser o nosso ensinador, nosso guia, de dar capacidade para nós discernirmos as coisas espiritualmente, isso para alguém que já é um crente. Mas aqui, nessa segunda estrofe, ela fala de um papel que, vamos dizer assim, cronologicamente, ele necessariamente vem antes. Porque antes de a gente ser um crente e poder ter discernimento espiritual, primeiro o Espírito Santo tem que vir e demolir os alicerces da paz enganosa que nós temos com Deus, né? Ele tem que vir e derrubar nossa falsa segurança e fazer com que a gente veja o nosso estado verdadeiro. Todo pecador precisa passar por isso. Todos nós precisamos passar por isso, né?
E o Espírito Santo vem, Jesus diz, ele vem e convence do pecado. Ele convence, mostra nossa real condição, nosso pecado, nos faz entender, enxergar a justiça de Deus e o perigo do juízo, do julgamento de Deus sobre nós. Sem isso, não existe conversão. Então, nós podemos dizer, sem o Espírito Santo, não existe conversão. Se você realmente é convertido, não existe aquele negócio de que, eu sempre tive muita fé. Isso é mentira. Quando uma pessoa diz, eu sempre tive muita fé, ela ainda está naquela enganosa paz. Ela ainda precisa ser confrontada pelo Espírito Santo nos seus pecados, convencida. Porque nós nascemos em pecado. Nós vivemos em pecado até que o Espírito Santo entre na nossa vida e nos convença do pecado. Foi sobre isso que Jesus falou para o Nicodemos, né? Aqui mesmo no Evangelho de João, vamos ler alguns versículos rapidinho aqui. Relembrando essa passagem bem conhecida, mas olha, João 3, versículo... A gente vai ler aqui versículo 3 e depois 5 a 7, tá? Jesus falou para o Nicodemos assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí no versículo 5 diz, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, primeiro Jesus falou para Nicodemos a respeito de nascer de novo, e o Nicodemos questionou isso. Existe uma divergência de entendimento, se ele só ironizou, se realmente ele não entendeu, dizendo como eu posso voltar no ventre da minha mãe. Jesus explicou para ele, eu estou falando de um nascimento espiritual, Nicodemos. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. E a água aqui, como nós ouvimos numa pregação recente, né, somos lembrados que a água que é a palavra, e não água do batismo, qualquer água. Mas o Espírito é aquele que age através da própria palavra. Jesus quis dizer, ninguém nasce de novo se ele não ouvir da palavra e não for convencido pelo Espírito Santo. É isso que é necessário, nascer do Espírito. E ele fala, o que é nascido da carne é uma coisa, e o que é nascido do Espírito é outra. Eu estou falando para você de nascer do Espírito. Então, o convencimento, essa queda da enganosa paz que a gente tem, e todos nós vivemos um tempo em uma paz enganosa, se iludindo. Está cheio de pessoas que dizem, né? Já fui crente, ou eu sou crente e tal. Muitos deles estão se iludindo numa paz enganosa, querendo se convencer de que são salvos, tal. Mas eles não passaram por um processo de um verdadeiro arrependimento. Eles ainda não se convenceram, né, da necessidade de se submeter de verdade ao Senhor. Então, qualquer um de nós precisa passar por isso, irmãos. Todos nós precisamos, né? Precisamos do Espírito Santo para sermos convencidos dos nossos pecados. Para poder realmente ter um nascimento espiritual, um nascimento verdadeiro. O nascer de novo é operado pelo Espírito Santo. Na terceira estrofe, nós vemos que nós
precisamos também do Espírito Santo para conduzir a igreja. O Espírito Santo reveste a igreja de poder. No capítulo 14, vamos voltar para aquele trecho de João, como eu disse, Jesus fala bastante sobre isso nesses capítulos 14 e 16. A gente vai ver rapidamente aqui alguns versículos. Tá? No capítulo 14 de João, versículo 16, Jesus diz o seguinte: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aqui Jesus estava fazendo uma promessa para a igreja, para os seus discípulos, que compunham a sua igreja naquele momento, dizendo que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito que o mundo não pode conhecer. E é interessante que ele diz: vocês já têm o Espírito Santo, mas ele vai estar no meio de vocês. No versículo 17, ele habita convosco e estará em vós. Aqui é uma promessa tácita da vinda do Espírito Santo para a igreja. Aquilo que é chamado de batismo do Espírito Santo, né? No capítulo 15, ele volta a falar sobre isso, no versículo 26, no finalzinho do capítulo. Ele diz: Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então ele fala que uma das razões do Espírito Santo vir para a igreja é para revestir ela dessa autoridade, desse poder realmente para testificar de Cristo. A igreja precisa do Espírito Santo para que ela tenha poder, autoridade, eficácia na pregação de Cristo, na pregação do Evangelho. Ainda, capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vou-lo enviarei. Versículo 13. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós já tínhamos lido esse versículo aqui, mas estou lendo de novo, porque aqui tem um enfoque diferente um pouco. Eu quero ressaltar um outro aspecto. Ele fala aqui o que o Espírito Santo viria fazer. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Então, como é que uma igreja pode permanecer firme, fiel na verdade? É pela condução do Espírito Santo. Como é que ela pode cumprir o seu papel de ensinar toda a verdade? Pela ação do Espírito Santo. Nós dependemos dele, tá? Enquanto o Espírito Santo estiver agindo no nosso meio, nós vamos ter poder, autoridade para pregar o Evangelho verdadeiro, e através da nossa pregação, o Espírito Santo vai estar confrontando pessoas e convencendo pessoas do pecado. E, através do Espírito Santo, a igreja vai estar sendo guiada na verdade, para pregar a verdade e para viver a verdade, para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, para nos fazer nascer de novo. Nós precisamos do Espírito Santo para ser o nosso ensinador constante. Nós precisamos do Espírito Santo para a nossa igreja, para conduzir a gente, para guiar, para revestir a gente de autoridade, de poder, para cumprir a nossa tarefa.
E ainda sobre isso, Jesus disse lá em Lucas, a gente vai ver aqui agora, Lucas 24, 49, ele disse assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Então, aqui Jesus estava falando também à igreja: esperem em Jerusalém, aqueles seus primeiros discípulos, esperem em Jerusalém, não saiam daí, até que vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo, ele veio para a igreja, o Espírito Santo já existia, os discípulos já tinham o Espírito Santo, mas ele veio para a igreja. Isso é uma coisa que tem muita gente no meio evangélico, cristão, que não consegue entender. Prega uma coisa errada, do batismo do Espírito Santo. Você tem que ser batizado nas águas e depois esperar um batismo no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo nunca foi voltado para uma pessoa. O batismo do Espírito Santo ocorreu para a igreja, para revestir a igreja de poder, de autoridade. Jesus estava dizendo: vocês vão esperar lá em Jerusalém até que isso aconteça. Isso aconteceu lá, acabou. É a igreja que tem que estar revestida de autoridade dele. É uma coisa particularmente voltada, um papel do Espírito Santo particularmente voltado para a igreja, para a igreja de Cristo. Em Atos 9, Atos capítulo 9, versículo 31, diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. A gente vê aquela fase próspera da igreja. Isso foi logo naquele período que Paulo mesmo se converteu, né? Porque a princípio Paulo foi um incitador de uma perseguição sobre a igreja, sem saber, já mesmo na sua incredulidade, Paulo estava fazendo um bem para a igreja, né? Ele se recriminou mais tarde por ser um perseguidor da igreja, e ele diz: eu sou o maior dos pecadores, justamente por isso, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas, de uma certa forma, apesar de perseguir a igreja, Paulo estava fazendo um bem para a igreja, porque através dessa perseguição, a igreja de Jerusalém realmente foi levada a se espalhar. Então, aqueles discípulos acabaram fugindo de Jerusalém, ficaram uns poucos lá, e aqueles irmãos, para onde eles foram levando o evangelho, e a igreja de Jerusalém foi sendo multiplicada em várias e várias igrejas em toda a região ali, a princípio na Judéia, Samaria. Mas a gente lê aqui que isso aconteceu aí. Quando Paulo se converteu, então veio aquele período de paz, né? A perseguição deu uma aliviada. E nesse período que a gente vê, a igreja continuou crescendo, como diz aqui, com a consolação, com a condução do Espírito Santo. Andando no temor do Senhor, obediência a Cristo e consolação, seja, pela direção do Paracletos, né? Do Espírito Santo, que foi dado para estar ao lado, para estar junto da igreja. Ainda um versículo mais sobre esse assunto, irmãos, só mais esse, no capítulo 20 de Atos. Também Paulo dirigiu as palavras dele aos anciãos, aos pastores lá de Éfeso.
no versículo 28, Atos 20, 28, diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, aqui a gente pode destacar, né, chama a atenção, que Paulo fala que quem constituiu aqueles homens como guias, como pastores, líderes da igreja, foi o próprio Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo para guiar ela nas decisões, nas escolhas. Quando uma igreja pensa em constituir um pastor, a primeira coisa que ela tem que fazer é orar, é buscar, Senhor, nos mostra alguém temente, alguém apto para conduzir, para nos liderar aqui no nosso rebanho. Tem igrejas que fazem um testezinho assim, convidam pastores, pregadores de fora e eles avaliam. Ele vem, prega uma ou duas vezes, eles chamam outros, e eles comparam quem pregou melhor. Quem trouxe a pregação mais bonita ou qualquer coisa assim. Eles acabam escolhendo, convidando para o pastor, o tal, né? Não é alguém que eles conhecem, né? A vida dele, não existe uma direção assim, é uma forma totalmente errada da igreja escolher o seu pastor, sem a direção do Espírito Santo. Tem que orar, pedir, vem, Espírito Divino, vem nos guiar nisso também. Tá? Porque a terceira estrofe, ele diz, vem, reveste a tua igreja de poder e luz. Ilumina a igreja. Reveste ela de poder. Jesus disse que eles seriam revestidos de poder do alto. Nós precisamos ser revestidos de poder do alto. A igreja não é um clube, ela é uma coisa sobrenatural. A igreja, às vezes a gente subestima uma igreja. Ela é um ajuntamento de pessoas, mas a própria motivação dessas pessoas já é diferenciada, porque é promovida por Deus. Né? Venha, traz pecadores ao Senhor Jesus, conclui a estrofe, porque ele está falando sobre aquela questão do poder de autoridade da igreja na pregação do Evangelho, que é calcado na presença do Espírito Santo. Quem realmente traz pecadores arrependidos para a igreja não somos nós. Né? É um engano a gente pensar, eu trouxe fulano para a igreja, eu trouxe ciclano. Quem traz de verdade o pecador não é a gente, é Cristo. É o Espírito Santo, melhor dizendo. Né? Eles são atraídos por Cristo, mas por ação, por obra do Espírito Santo, que traz. Né? Quando você foi a Cristo e quando você foi para a igreja, você foi levado pelo Espírito Santo. Você pode não saber, né? Pode não ter percebido isso, mas foi exatamente isso que aconteceu. Então, a igreja precisa do Espírito Santo na direção, na sua união, na pregação, na evangelização. Tá? A quarta estrofe, irmãos, a gente vai resumir aqui a questão, né? Porque ele diz assim, maravilhas soberanas, outros povos vêm. Derrama a mesma bênção sobre nós também. Então, resumindo toda a ideia, nem é necessário a gente pegar um versículo aqui para exemplificar, mas assim como a gente observa na própria Escritura o que Deus fez no meio daquelas igrejas, ou daqueles povos, como a gente ouve, né, que outras pessoas talvez
ao longo da história, ou mesmo mais recentes, coisas que Deus operou. Isso deve despertar em nós um desejo também que ocorra, né? De a gente orar, e nós queremos ver isso também. É claro que é difícil, por exemplo, a gente considerar, por exemplo, aquelas ocasiões em que teve conversões em grande número, que o Novo Testamento revela, quase 3.000 pessoas, quase 5.000. Mas será que nós queremos ver isso também? Por que aconteceu aquilo? O Espírito Santo estava agindo, irmãos. Aquelas pessoas foram convencidas pelo Espírito Santo. Não são maravilhas soberanas, ou seja, maravilhas operadas por Deus. São verdadeiros milagres mesmo. Esse é o tipo de milagre que a gente quer ver. As pessoas às vezes estão pensando em maravilhas, eu quero ver curas. Deus cura pessoas também. Deus opera verdadeiros milagres mesmo. Mas a gente sabe que até se alguém ressuscitar, bom, ele vai ressuscitar e viver mais um tempo, mas ele vai morrer, né? Todos nós vamos ter que passar pela morte, a não ser que Cristo volte antes da nossa morte. Mas essas pessoas querem ver milagres desse tipo. Lógico que nós queremos ver, né? Quem sabe, às vezes a gente vê irmãos passarem por grandes aflições, parece que não tem solução e Deus dá o escape. Nós queremos ver o Espírito Santo agir. Nós queremos ver crescimento, edificação, além da conta. Nós queremos ver um grande número de conversões. Vou brincar com a palavra que é uma inveja legítima, né? Que a gente pode ter. A Fanny Jane Crosby parece que tinha esse tipo de pensamento, né? Se o original, não conferia aqui se o original está no mesmo sentido da letra aqui, mas nós também queremos, esse é o pedido. Assim como nós vemos o relato aí do Espírito Santo agindo no meio de outros povos, em outro tempo, de irmãos nossos no passado, de outras igrejas de Cristo, a gente vê isso acontecer. Olha, nós queremos também, Senhor, que teu Espírito haja da mesma maneira no nosso meio. Nas conversões, na pregação poderosa, na santificação. No estribilho ele conclui, parece que sai um pouquinho fora, porque aqui aclama a Cristo, né? Parece que está um pouquinho fora, mas ele diz aqui: Cristo, mestre, ouve, com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Eu digo assim, parece não ter muito a ver com as estrofes, mas tem, no sentido de que ela clama que Cristo mesmo envie o seu Espírito para agir, né? O Consolador foi enviado por ele. Em Romanos 8:9, por exemplo, Paulo fala a respeito do Espírito como sendo o Espírito de Cristo. O Espírito Santo, o Consolador, ele é o Espírito de Cristo, ele é enviado por Cristo também. Então, o pedido aqui é de que que Cristo tenha misericórdia de nós e envie o seu Santo Espírito para agir no nosso meio através da sua graça insigne, né? A sua graça maravilhosa. Essa palavra insigne não é muito usada no nosso dia a dia,
mas ela quer dizer alguma coisa muito espetacular, grandiosa. Tem vários sinônimos, mas sempre de grandiosidade, de nobreza, de riqueza, tá? Então, nós podemos traduzir isso aqui, sua riquíssima graça, sua maravilhosa graça. Então, por ela, nós pedimos que o Senhor conceda mais do seu Espírito. Irmãos, então nossa meditação de hoje fica por aqui, concluindo que é legítimo e é correto e é bom a gente suplicar realmente por termos mais do Espírito Santo no nosso meio, agindo. Nós vermos o poder do Espírito Santo agir cada vez mais no nosso meio. A nossa pregação é ineficaz sem Ele. A nossa igreja fica perdida sem Ele. Nosso crescimento, sem o discernimento dado por Ele, também não existe. Então nós devemos buscar mais do Espírito Santo. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem agir no nosso meio. É legítimo que a gente clame a Ele. Ele está aí. A igreja tem o Espírito Santo. Se você é um crente, você tem o Espírito Santo. Então, o que resta é a gente clamar que Ele haja, que a gente possa ver a obra dele cada vez mais na nossa vida. Amém?